começa mais um tempo de culto. Vocês lembram que nós estávamos lá em Jerusalém, desceu o Espírito Santo, Pedro falou para uma multidão e domingo passado nós demos uma pausa no texto bíblico para lembrar um pouquinho dessa atuação hoje ainda desse Espírito Santo. E nós percebemos que ele está vivo, atuante e continua chamando pessoas para falar até os confins da terra. Então nós fomos até a Tailândia para ver o que estava acontecendo lá. Se você não assistiu, assista porque está muito legal. Vamos começar cantando. Tudo bem, pessoal? Vamos cantar uma música nova, mas muito antiga, que o tio Juninho cantava quando ele era criança. Então ele vai ajudar com as palmas aqui. Ela é assim, ó. Vou contar aos outros que Jesus... Daí você tem que bater palma ali, tá bom? Vamos lá? Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade, a luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo vou aonde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade, a luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra levar aos outros Jesus. Aprendeu? Então vamos lá do começo, de novo, assim ó. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade, a luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo vou aonde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade, a luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra levar aos outros Jesus. Os discípulos, eles permaneceram ali em Jerusalém durante muitos dias. E eles iam todos os dias até o templo para orar. E numa dessas idas ao templo, Pedro e João estavam caminhando. Quando eles estavam chegando pertinho da porta que dava a entrada para o templo, eles viram lá um homem que tinha uma paralisia na sua perna, ele não conseguia andar, e isso desde que nasceu. Então, esse homem tinha mais ou menos uns 40 anos e ele nunca tinha caminhado. Então, o que eles faziam? Os familiares, os amigos levavam esse homem, colocavam lá no chão e ele ficava pedindo ajuda. Nesse dia, ele falou para Pedro, quando ele viu Pedro e João chegando, ele falou, dá uma moedinha. E Pedro, inspirado por Deus, olhou para aquele homem e disse, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, ande. Já pensou? Pedro segurou a mão desse homem e ele levantou. E ele começou a dançar, ele começou a correr, ele começou a ficar numa euforia, numa alegria. E ele entrou junto com Pedro e João ali no templo. Quando as pessoas viram aquele homem, elas começaram a perguntar, não é esse homem que ficava sentado lá pedindo esmola? Não era um paralítico? Ele falava, sou eu mesmo, mas eu fui curado. E as pessoas perguntavam, quem fez esse milagre? Quem fez esse milagre? Quem fez este milagre? Juntou uma multidão, muitas pessoas viram aquele movimento, inclusive os líderes religiosos, os sacerdotes, e o templo começou a encher e aquele homem dançando, aquele homem cantando, aquele homem louvando a Deus. E todas as pessoas olhavam para quem? Para Pedro, para João. Então Pedro, aquele pescador, aquele homem lá da Galileia, ele, cheio de coragem, a Bíblia fala que ele, cheio do Espírito Santo, ele levantou
ele olhou para aquelas pessoas e ele falou: Não fomos nós que curamos este homem, foi o poder de Jesus, nosso Senhor. Foi a fé em Jesus, o Cristo, que fez ele andar. É hora de mudar de vida. Volte para Deus. Então Pedro, ele fala assim: esse poder não está em mim, esse poder está em Jesus, esse poder veio de Deus. E tinham muitas pessoas ali assistindo, inclusive algumas autoridades, os líderes religiosos, os sacerdotes, e eles viram aquela multidão ao redor de Pedro e de João, e eles chegaram perto, viram aquele homem que tinha sido curado, que eles conheciam, e eles ficaram olhando. Será que eles estavam felizes? Não. Não, eles não estavam felizes. Eles chamaram os soldados que chegaram ali e prenderam Pedro, prenderam João. Como assim? Como assim, né? Prenderam os dois. Por quê? Porque os sacerdotes, os mestres da lei, achavam que só eles podiam ensinar sobre Deus. Então estava lá Pedro, João ensinando as pessoas, e as pessoas estavam prestando atenção, estavam gostando. A Bíblia diz que nesse dia 5 mil pessoas acreditaram ou decidiram acreditar em Jesus. Muita gente, não é? O que aconteceu? Então os líderes religiosos botaram eles na prisão. Eles passaram a noite lá. No dia seguinte, eles se reuniram junto com todas as autoridades, chamaram lá os romanos, chamaram as pessoas ali que estavam em Jerusalém e falaram: o que nós vamos fazer com esses dois? Além de ensinar, eles estão tumultuando, eles estão curando gente. Como assim? E eles fizeram lá um conselho, um julgamento, e chamaram Pedro e João para esse julgamento. Então, eles perguntaram: com que autoridade vocês estão fazendo isso? E Pedro respondeu: Foi o poder de Jesus que curou esse homem. Aquele que vocês desprezaram e mataram foi ressuscitado por Deus. Jesus é o único que pode salvar e resgatar a todos. Corajoso esse Pedro, né? A Bíblia diz que ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Lembram que o Espírito Santo ia ajudar os discípulos? E ele está ajudando. E aí o Pedro falou ainda que o Jesus que os sacerdotes, os mestres da lei tinham mandado matar era o próprio Filho de Deus. E que não existe salvação em nenhum outro que não seja Jesus. Salvação para o povo, salvação para os discípulos e salvação para os líderes, para os sacerdotes. E os líderes ficaram meio atordoados ali, pediram para Pedro e para João saírem da sala. Então eles começaram a conversar: o que nós vamos fazer com esses dois? Eles estão falando com tanta autoridade, eles estão falando com tanta convicção. Então um deles teve uma ideia: nós não podemos deixar que eles fiquem falando de Jesus. E nós também não podemos deixar eles ficarem presos, porque essa multidão vai pressionar. Então, nós também não queremos que eles ensinem, porque só nós podemos ensinar sobre Deus para o povo. E eles chamaram de novo o Pedro e o João para a sala e falaram: olha, nós temos uma proposta para fazer para vocês. Nós deixamos vocês livres se vocês prometerem que nunca mais vocês vão falar de Jesus para ninguém. Então Pedro respondeu: quem vocês acham que devemos obedecer, a vocês ou a Deus? Não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos sobre Jesus. Pedro e João não podiam parar de falar sobre aquilo que eles tinham visto, sobre aquilo que eles tinham ouvido de Jesus. E eles falaram: nós não vamos nos calar, nós não podemos nos calar, nós precisamos anunciar isso. Então esse conselho ficou atordoado, falou: o que nós vamos fazer? Vamos libertar esses dois. E os dois saíram.
E foram para onde? A Bíblia diz que Pedro e João saíram do Sinédrio e foram direto para encontrar os seus amigos, os outros seguidores de Jesus. Aí chegaram lá, contaram tudo o que tinha acontecido, que os líderes religiosos tinham ameaçado eles. E aí, você acha que os amigos ficaram com medo? Não. Não, eles não ficaram com medo, eles começaram a orar juntos, louvando a Deus e agradecendo. E nessa oração eles também pediram coragem para poder continuar falando de Jesus. Nos encontramos de novo, Shirley. Nesse vídeo só tem espaço para um. Ah! Oi, galerinha! Estamos aqui em mais um Plantão com Miguel. A palavra de hoje é ousadia. Ousadia significa ter coragem ou ser valente. O Espírito Santo deu ousadia para Pedro e João para que eles não tivessem medo das prisões, que conseguissem falar em frente das autoridades e que não tivessem medo das ameaças dos poderosos. É isso! Nos vemos de novo depois. E qual é o versículo para nós pensarmos durante essa semana? Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é da onde que veio essa coragem de Pedro e de João. E essa coragem de Pedro e de João veio do Espírito Santo, veio de Deus. E a Bíblia fala que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, equilíbrio, bom senso e amor. E esse mesmo Espírito Santo, ele ainda existe, ele está entre nós e ele pode te dar e ele pode me dar esse equilíbrio. Ele pode me dar essa coragem, essa ousadia para falar, para agir, para anunciar a Deus em palavras e atos. Vamos orar pedindo para que esse Espírito Santo nos ajude? Espírito Santo de Deus que está aqui, que é livre como o vento e que pode nos ajudar a ter coragem, a ter discernimento, a ter equilíbrio e bom senso. Eu peço que o Senhor derrame sobre nós esse teu Espírito e que nós possamos ter coragem de fazer o que é certo, mesmo quando nós não recebemos a recompensa, mas que o Senhor nos ajude a lembrar de que vale a pena porque a nossa recompensa vem do Senhor. Amém. Então, vamos cantar? Então, que Deus aqueça o coração de cada um de nós, você aí e o meu aqui. E que o Espírito Santo nos ajude a lembrarmos de quem é Deus, nos lembrarmos do poder,
nos lembrarmos da liberdade de Deus, mas também da presença que pode nos dar coragem, pode nos dar amor, equilíbrio, e que esse Espírito Santo esteja sobre você durante essa semana. Até semana que vem.